Olá, tudo bem? Nós falávamos anteriormente sobre Procusto e sua sinistra exploração da tendência humana de se comparar, né? E de como é muito difícil nós termos bem-estar, experimentarmos conforto em nós mesmos, em nossa própria vida, em nossa existência, se estivermos excessivamente sob a égide da comparação. Em que a comparação sempre acaba sendo, de uma certa forma, injusta. E dentro dessa ideia do mal-estar, né, e da angústia ou da ansiedade que a comparação pode gerar em nós, o desconforto, o desacorçoamento, também temos aí a imagem, a ideia do sarar, do curar-se. No inglês, mindfulness está associado, desde o livro de Jon Kabat-Zinn, healing, a palavra healing, to heal, que no português seria sarar, recuperar-se, convalescer, mas não é tão técnica, né? Mais ideia de restituir um estado anterior que era mais favorável na minha saúde, no meu estado de espírito ou na minha resiliência, né? E essa é uma tarefa, né? Na verdade, no português tem uma palavra que é o curtir, que no início do século XX era usada no sentido de recuperar-se de uma doença, recuperar-se de um mau evento em minha vida, né? Ele está curtindo uma gripe, ele está curtindo uma malária, né? E depois virou essa ideia contemporânea de que é estar passivo diante de uma coisa agradável. Eu estou curtindo minhas férias, eu estou curtindo muito esse disco, etc. Que é apreciar, agradar-se de algo. Em relação ao bem-estar, então nós podemos pensar que na ideia do bem-estar também está implícita a ideia de estar continuamente nos recuperarmos dos pequenos traumas, dos pequenos traumatismos emocionais, cognitivos, até físicos, aos quais nós estamos sujeitos no dia a dia, né? Eu diria, começaria a nossa conversa avançando um pouco na ideia do bem-estar. Vejam, às vezes a ideia do bem-estar pode transparecer para nós como um dever. Eu devo estar bem, em estado de bem-estar emocional, para que determinadas coisas não aconteçam. Ou eu devo estar no estado de bem-estar emocional para que... porque isto é um dever que vai me tornar mais produtivo, de mais proveito dentro daquilo que eu faço. São ideias um pouco pesadas. Por quê? Porque elas são exatamente a comparação. Eu começo a pensar que eu preciso estar bem para não adoecer, eu estou me comparando com a situação de estar adoecido. Quando eu digo que eu preciso estar bem para trabalhar melhor, eu estou me comparando à ideia do trabalhador ideal. São duas possibilidades muito complicadas dentro da nossa motivação. Eu começaria dizendo assim, olha, não há evidências de bem-estar. Não existe um parâmetro que eu possa dizer, eu estou bem. Por que você está bem? Não, eu estou bem. Não tem. E também hoje em dia nós temos aí, com o avanço das técnicas de laboratório, de biomarcadores, enzimas, transmissores relacionados ao bem-estar, nós vemos que assim, eu posso ter, minha ocitocina está boa, minha serotonina está boa, os meus neurotransmissores podem estar bem, as enzimas inflamatórias, citocinas. Ainda assim, isto não é o sinônimo de bem-estar. Portanto, talvez fosse melhor nós trabalharmos no cultivo, na construção do nosso bem-estar, na medida em que nos é possível sermos ativos nisso, construir a ideia de que não há evidência de bem-estar, mas sim existe evidência do cultivo do bem-estar. Então eu não sei se eu estou bem, mas eu sei que eu estou cultivando o bem-estar. E como é que eu posso perceber isso? Eu posso perceber isso de várias formas.
como consta no meu livro, né, que eu coloquei lá, que é o Mindfulness, a atenção plena do corpo ao organismo, um guia prático para a aquietação interior. Lá eu coloco que o que seria o cultivo. O cultivo é uma equação. É uma equação que é a soma da ativação do inato, ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não vou ativar nada que está fora de mim. Eu só vou ativar algo que faz parte já da minha natureza, mas pode estar hierarquicamente priorizado para trás, quando deveria estar numa posição um pouco mais privilegiada, né? Então, o cultivo nunca é de algo fora de mim. Eu sempre cultivo algo que é inerente à minha natureza. Quando eu cultivo cana-de-açúcar, eu só estou otimizando nas plantas, nos pés de cana, só estou otimizando algo que é da natureza delas. É produzir sacarose, é crescer, é fazer fotossíntese. Então eu tomo uma série de medidas que otimizam o inato. Eu coloco essa planta debaixo do sol, eu ponho nutriente no solo, eu irrigo o solo adequadamente e assim por diante. Então, esta ativação do inato, somada a um desenvolvimento deliberado, uma otimização deliberada de coisas que podem favorecer essa natureza. Por exemplo, duas coisas que nós fazemos, nós não as vemos como ligadas à nossa vida produtiva, mas são essencialmente ligadas, que são comer bem e dormir bem. Você fala, não, mas eu como bem sim. Eu evito fritura, eu evito colesterol, eu procuro comer as coisas com um teor calórico baixo. Veja, esses são cuidados que é muito bom de ter. Mas isso absolutamente não significa alimentar-se bem. Alimentar-se bem envolve escolher horários os mais adequados possível. Implica em dar para si um espaço de tempo o mais adequado possível para alimentar-se. Não adianta dizer que você vai em 5 minutos, não, os 5 minutos ou 40 minutos. É muito difícil isso. Existe uma adaptação. Ah, mas olha, eu não consigo fazer isso sempre. Mas o cultivo não implica necessariamente em sempre. Sempre também é uma ideia paranoica. É uma ideia que desperta um dever. Eu tenho que separar um horário para comer. Eu tenho que comer um tempo mínimo de tantos minutos. Ou eu tenho que comer num tempo máximo de tantos minutos. Tudo isto vai gerando uma alienação da minha necessidade natural, inata e espontânea de me alimentar. Tudo isso contribui para que a minha refeição deixe de ser algo espontâneo, natural, necessário, para passar a ser algo triturado, massacrado, amassado pela ordem do dever, pela ordem da imposição. Detalhe, não é que os outros impõem em mim não, viu? Não podemos sair com essas teses sociopsicológicas, mas nós podemos ficar no mais elementar mesmo, que é pensar que são condições que, na verdade, eu me imponho. Outra coisa que é uma evidência muito importante é o dormir bem. Imediatamente, quando eu falo em dormir bem, eu penso em número de horas. Número de horas, ronco, apneia do sono, que são todas elas dimensões muito importantes de ser consideradas dentro do hábito de dormir. Mas tem mais coisas no hábito no dormir, que é o cultivo. Por exemplo, já lhe ocorreu que é possível você oferecer no leito, oferecer-se ao leito um número maior de horas do que você precisa para especificamente dormir? Tem uma coisa aí meio de namorar o travesseiro, meio de deitar ali e ficar numa diminuição de ritmo para então ir pegando no sono. Ou vice-versa também, é possível você acordar mais cedo do que precisa
só para estar na cama um pouco mais de tempo. Quer dizer, são tantas as possibilidades, e depende da sua natureza. Por isso que não dá para eu ficar falando aqui para você, o jeito certo de dormir é XYZ. Eu lá sei a que horas você sente sono. Você pode ser um vespertino, você pode ser alguém que sente sono depois da meia-noite, depois da 1h da manhã. E é alguém que tem dificuldade, uma dificuldade em sair da cama às 6 da manhã. Ou você pode ser alguém que às 9 da noite começa a pescar na frente do computador ou na frente da televisão. Em compensação, às 5h30 da manhã, está cheio de ideia, cheio de disposição, incomodando todo mundo que quer dormir até mais tarde. Depende do seu funcionamento. E quem é que pode conhecer? Quem é o maior especialista possível em você? É você mesmo. Porque este tipo de conhecimento de nós mesmos para nós mesmos prescinde de um aprendizado, alguém chegar a nos ensinar, é inato. Você sabe a hora que você se sente bem para ir dormir, você sabe a hora que você se sente bem quando acorda, e você sabe se o seu colchão, o seu travesseiro estão suficientemente confortáveis. Então, a sugestão nessas duas atividades é que você evite fazê-las no automático. Não as tome por sabidas. Permita que essas duas atividades transformem-se numa usina de geração de bem-estar psicológico para você. Isto é promover a saúde. Isto é fazer um contato produtivo e construtivo com você mesmo, sem a necessidade de uma mediação. A última coisa que eu tenho muita vontade de comentar, tanto em comer quanto em dormir, existe algo chamado a busca por novidade. Isso é uma formulação muito importante feita por Cloninger sobre a estrutura da personalidade humana, sobre as particularidades de uma pessoa em relação a outra e como é que isto pode ser estabelecido. Onde ele fala, tem várias, existe a busca por novidade, existe a esquiva ao dano, existe uma série de características. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa que é a busca por novidade, novelty seeking, que é algo extremamente importante, está ligado à nossa criatividade, está ligado à nossa vida de relação com o mundo, mas não deve, pode ser muito complicada ser malversada ou de alguma forma exagerada. A busca por novidade, você buscar novidade na hora que é para deitar e dormir, você vai postergar o seu horário de sono. A busca por novidade, quando você se alimenta, também pode te levar a experiências pouco recomendáveis. Você pode comer algo que não deve ou comer algo que realmente é arriscado. Você pode exagerar numa direção ou noutra, você pode comer demais. A busca por novidade é algo que sempre deve ser cultivado. Eu busque a novidade dentro de um certo parâmetro de conveniência e de adequação às coisas que realmente me inspiram na vida. Eu acredito que essas ideias são essas coisas simples e que podem ser feitas por qualquer um de nós, nos ajudam muito a evitar a armadilha de Procusto. Eu sou comprido demais, eu sou curto demais, eu sou feio demais, eu sou bonito demais, etc, etc, etc. Ok? Boa experiência, eu sugiro que vocês experimentem isso e não desanimem de si mesmos. Não desanimemos de nós mesmos em nenhum momento. É isso aí.